aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui para poder comentar com vocês o que eu mais amei e odiei no novo álbum da Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Meninas, a Taylor lançou a primeira parte do álbum durante a madrugada e também uma segunda parte dobrando o tamanho do álbum, gerando 31 faixas no total. Infelizmente, já digo aqui pra vocês que eu não consegui ouvir todas as faixas. Chegou num determinado momento que eu tava muito cansado e eu preferi não terminar de escutar as músicas porque eu não tava dando conta mais de apreciar o projeto. Então, vou dizer pra vocês que isso foi uma coisa que me fez parar um pouco durante a tarde e retomarei agora de noite, pós esse vídeo, a escutar o disco e aí depois eu comento a segunda parte aqui com vocês. Então, esse review vai ser principalmente da primeira parte do álbum que foi lançada a princípio a 1h da manhã e contendo 16 faixas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela Taylor Swift e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Meninas, desde que a Taylor surgiu lá em 2006, ela passou por uma grande reação pública a cada um dos projetos que ela lançou aí, né? Talvez, inclusive, mais do que qualquer outra artista do século 21, a Taylor seja a artista que a cada álbum que ela lança, mais reação pública ela acumula, né? E em 2024, ela meio que se tornou uma força monolítica na cultura pop. Ela tem uma força inevitável e onipresente que permeia basicamente todas as facetas da vida diária das pessoas. Há repórteres, inclusive, que só trabalham para cobrir cada um dos passos da Taylor. Tem também módulos universitários totalmente dedicados a dissecar as letras enigmáticas dela, sem falar que o nome dela tá permanentemente gravado nos trending topics de absolutamente todos os perfis de internet que falam de cultura pop e afins, né? Porém, o resto da indústria musical não reage da mesma forma com os seus trabalhos, né? Bom lembrar que esse cenário acelerado que a gente vive hoje em dia em relação ao TikTok, ao Spotify e afins, acabam fazendo com que os artistas busquem orquestrar momentos virais significativos e práticos, né? E isso mostra como que a Taylor Swift se contrasta a esses artistas, ficando totalmente ilesa, mostrando o nível de A-list que ela é, né? E também se mantendo ao mesmo tempo no epicentro de vários discursos intermináveis e que, de alguma forma, ultrapassam os limites da cultura genérica das celebridades modernas, né? É aí que entra o seguinte, né, que de certa forma é até curioso pensar que os poetas, no final das contas, só querem o amor se for em forma de tortura. E quando essa poeta, por exemplo, é a Taylor, você tem que imaginar que o amor e a tortura nunca estão separados por mais do que alguns versos, né, meninas? A Taylor, por exemplo, é uma lenda como compositora de romances adolescentes e eu acho que isso daí não é novidade pra ninguém, levando em consideração os 10 últimos álbuns que ela lançou, né? Mas para esse projeto agora, é bem notável a virada de chave dela em relação a como ela tá vivendo um desgosto mais adulto e bem maturado do que nunca, né? E eu preciso dizer pra vocês que isso daí me deu um bom gatilho. A Taylor hoje se autoproclama a presidente do departamento dos poetas torturados, né? E com esse álbum aí, julgando por algumas músicas, o negócio tá bem pior do que nós imaginamos e o escapismo da poesia musical dela literalmente salvou a realidade dela do abismo, né? O álbum é uma super confissão catártica
dramática de uma mulher que pensava que tinha a vida adulta, um romance adulto, perfeito, bem planejado, e no final das contas ela acabou percebendo que ela não sabia de nada da vida mesmo não, viu, gente? E eu achei uma boa crise dos 30 esse álbum aí também. Se vocês pegam músicas, por exemplo, como My Boy Only Breaks His Favorite Toys, a própria Fortnite, Clara Bow, né? Ela deixa super claro pra gente que o coração partido depois dos 30 tem um gosto completamente diferente, né? E eu rapidamente fiz uma referência ali ao De Repente 30, o filme, né? Quando a Jenna Ricci fala que 30 é a idade do sucesso, mas que através da fala da Taylor Swift, nem todo o sucesso do mundo vale a pena se a gente tá se perdendo, né? Ela se mostra muito confusa, ela tá amarga, ela tá furiosa, mas também ela tá vulnerável. E mais caótica provavelmente do que nunca. O álbum abre com uma poesia de Stevie Nicks, que eu achei super interessante, e o próprio refrão da música título diz: você não é o Dylan Thomas, eu não sou o Patti Smith, então não é o Chelsea Hotel, somos dois idiotas modernos. Parece muito romance adolescente de cidade pequena que ela contou em White Horse, né, menina? Só que de um jeito atualizado. E quando a gente para pra pensar que o poeta torturado Dylan Thomas morreu notoriamente no seu bar favorito em Greenwich Village, que por acaso era White Horse Tavern, isso daí acaba ficando um pouquinho mais profundo do que a gente imagina. O álbum também tem um som intimista que lembra o Folklore, assim como também o Evermore, mas que também tem aquele tom synth pop mais dream pop também que o Midnights ofereceu, o que pra mim, gente, acabou soando meio cansativo de certa forma, passando por 31 faixas. Então eu só ouvi a versão que ela lançou oficialmente do álbum com as primeiras 16. Eu sou muito da percepção que gosto é algo muito subjetivo e que tem um caminhão de coisas que acabam influenciando essa percepção da gente que tá ouvindo na primeira impressão, né? E desde coisas como o que tá acontecendo no dia seu, ou até mesmo a expectativa que você tá por trás da obra, né? Acabam fazendo com que você receba aquele determinado trabalho de um jeito diferente. E eu preciso dizer pra vocês que eu me senti cansado terminando as 16 primeiras faixas, então eu não tive muito ânimo para continuar ouvindo o pós. É por isso que essas coisas que eu estou falando aqui nesse vídeo em específico são em relação à primeira parte mesmo do álbum que foi lançada aí antes daquela versão, né, que foi lançada com 31 depois. As histórias das músicas seguem aquele estilo bem detalhado de história que o Folkmore tem, né, vamos dizer assim, aquela fase Folklore e Evermore, mas em vez de personagens fictícios, né, como ela usou naquela época, ela tá se exorcizando profundamente dos dramas pessoais dela. Então é muito de Taylor sobre Taylor, esse álbum, né? Às vezes as histórias de separação adulta parecem bem devastadoras, como por exemplo na música que ela canta So Long London, ou até mesmo na Love of My Life, né? LOML, vamos dizer assim, mas também ela tem umas músicas que tem umas coisinhas mais hilárias, como My Boy Only Breaks His Favorite Toys, ou até mesmo na Down Bad, mas geralmente ela fica nesses ambos espaços. Enquanto ela brinca, por exemplo, em falas que ela diz: quem tem medo de mim? Diga-me que nem tudo é sobre mim, mas e se for? Dá pra perceber também que algumas músicas do álbum realmente foram muito influenciadas pelo efeito da The Eras Tour, e eu acho que isso daí é muito importante da gente enfatizar, principalmente porque parece que a própria percepção da Taylor em relação ao repertório dela ficou diferente depois que ela percebeu como que as suas músicas mais lentas ao vivo conseguem ser também gigantescas. Então neste álbum ela meio que coloca essa atmosfera do poder do estádio também dentro do estúdio, e um exemplo disso daí é a própria instrumentação super babilônica por trás da música Who's Afraid of Little Old Me, que é uma música bem pesada, viu, gente? Tem um tom, assim, bem dark por trás dessa música, mas eu gostei da forma emocional que ela acabou sendo feita no final das contas.
Eu acho que, de certa forma, todos imaginaram que o relacionamento dela, bom, até determinado ponto, pelo menos, né, com o Joey era um pequeno e feliz Sweet Nothing, né? Porém, no fim, esse álbum mostra pra gente que muita coisa ninguém esperava, né? Apesar dela ter dado vários sinais de que muitas coisas não estavam indo bem, mas também ela mostrou pra gente que muita coisa que nós também esperávamos sobre o disco acabou não sendo como nós esperávamos. Por exemplo, há um final super feliz na Babilônica de Alchemy, né, que parece que a Taylor se apaixona por um jogador da NFL, o que não é novidade nenhuma, literalmente ela está, quando ela fala coisas, por exemplo, quando eu pousar, chame os amadores e os retire do time. Ela com o Travis aí estão vivendo um romance midiático que todo mundo tá adorando, pelo menos por enquanto, e a Taylor parece que também tá amando pra caramba. Mas essa música é uma exceção no álbum, viu, gente? Essa dose de final feliz dura bem pouco. Quando a gente volta em My Boy Only Breaks His Favorite Toys e a própria I Can Fix Him, No I Really Can, ela mostra exatamente um relato bem espirituoso sobre como se apaixonar por homens hiperpedantes que não retribuem à altura o que ela tá demonstrando pra ele. Mas eu acho importantíssimo falar que essas músicas não são adolescentes. Muitas pessoas interpretam o trabalho da Taylor com essa via mais adolescente por coisas que ela fez até mesmo no próprio Midnights, mas tá bem óbvio que ela tá relatando isso com uma visão adulta e que também tá vivendo a solteirice de um jeito que ela nunca tinha vivido antes. Parece também que ela tá revisitando coisas que ela costumava acumular, né? E que principalmente ela narrou isso nos seus primeiros álbuns numa perspectiva mais objetiva e tipo assim, de rápido sentimento. Mas dessa vez tem um diálogo que ela faz entre o seu eu mais adolescente e o seu eu adulto, reconhecendo essa mudança de, vamos dizer assim, maturação do que ela vai falar, né? Por exemplo, na música But Daddy, I Love Him, é basicamente uma atualização de Love Story, né? Que tem um tom ali de Romeu e Julieta, só que com uma ideia um pouco mais velha dos personagens, mas que a gente também encontra referências de Hamlet, não de Shakespeare, como nós vimos antes, né? Músicas como Guilty as a Sin, que é uma balada bem comovente, onde ela se pergunta: ele escreveu meu na parte superior da minha colcha ou apenas na minha mente? É aquilo, né, gente? Algumas músicas de fato fazem com que a gente interprete bem assim, diretamente o que ela quer dizer, né? Não teorizando tanto como normalmente a gente faz em relação ao trabalho da Taylor. E a gente percebe que ela tá cantando muito sobre o Joey, assim como também Lucy, assim como também o Matt Healy, que é uma pessoa que, tipo assim, parece estar presente em todos os lugares desse álbum, mas eu confesso pra você que o relacionamento dela com o Matt, na minha cabeça, havia sido totalmente apagado, né, gente? Mas ela espalha tantas pistas que não são sutis, né, que a gente acaba ficando doido nas interpretações das canções do projeto. Eu gostei muito de como o Post Malone soa na música Fortnite, inclusive a minha mãe adorou Fortnite, ela achou uma música maravilhosa, ela falou inclusive que foi uma das melhores músicas que ela ouviu em 2024, mas também eu quero ressaltar a performance da Florence na música Florida, né, com um refrão bem dinâmico que ela fala "Fuck me up, Florida", né, quando se trata de um resumo de uma linha do tempo de como é ser solteiro e cansado também depois dos seus 30 anos, né. Eu preciso dizer pra vocês que essa frase me pegou demais da conta, porque eu achei ela uma transcrição perfeita do que é se fazer 30 anos sendo gay e vindo de uma cidade pequena. Falo isso pra vocês porque me bateu muito forte isso daí. E hoje eu percebo, né, vivendo numa cidade maior, que eu vejo meus amigos, por exemplo, da escola, no Facebook ou no Instagram, né, se tornando mães ou pais com uma vida bem pacata de comercial de margarina, e em relação a mim, quando eu olho em volta da minha realidade, eu vejo meus amigos mais ou menos da minha faixa etária super alcoólatras e me chamando pra rolês bem específicos ou talvez pra fumar maconha sentado no sofá de couro preto deles, provando uma torrada com pesto que eles resolveram fazer no meio da tarde. Então, eu achei meio desesperador, sabe, a reflexão que isso acabou me gerando no final das contas. Então, assim, pra quem julga
a letra de Florida, provavelmente não entende o que isso daí significa tendo 30 anos. Então, quando você fizer 30, você revisita essa música para você perceber como muitas coisas da sua vida vão estar te enlouquecendo naquele período. The Smallest Man Who Ever Lived poderia ser chamada de a música talvez mais raivosa que a Taylor já escreveu. Pelo menos é mais ou menos isso que eu senti, né? Ela bombardeia o ex dela com várias perguntas como: você foi enviado por alguém que me queria morta? Você dormiu com uma arma debaixo da nossa cama? Você estava escrevendo um livro? Você era um espião? Daqui 50 anos tudo isso será desclassificado e você vai confessar o porquê de ter feito isso, né? Ela também joga na música The Manuscript, que é uma faixa bônus que eu preciso dizer pra vocês, eu tava com zero expectativa por trás dessa música, principalmente por ela tá numa posição de bonus track, mas a Taylor faz exatamente essa música um dos núcleos principais do álbum, né, por incrível que pareça. E aí depois eu fui fazer uma reflexão, ela fez mais ou menos a mesma coisa no New Romantics, né, quando ela fez o 1989, ou até mesmo naquela música Right Where You Left Me, né, ela tá aí numa posição de uma jovem que se apaixona por um homem mais velho e charmoso, e ela fala exatamente: ele disse que se o sexo fosse tão bom quanto a conversa, logo estaríamos enrolados, mas logo acabou. E assim, olhando por trás dessa realidade mais tarde, né, ela no final da música chega num ponto onde ela sente que ela não tem certeza sobre como ela olha para sua própria história, né? Então, é mais ou menos um manuscrito dela isso daí. E não é realmente sobre o homem no final das contas, né? É principalmente sobre a mulher começando a ver a sua própria vida na posição de autora, em vez apenas de um personagem que vive aquilo ali. Então eu acho que isso também é uma reflexão muito importante, levando em consideração aonde ela chegou no fim desse processo todo, que eu também acho que muita gente acabou não olhando tanto isso por focar mais nas fofocas que tem no meio do álbum e outras canções. Enfim, o disco no final das contas, né, ele tem um tom de vantagem, vamos dizer assim, que o Reputation traz pra gente, né? Mas ele também parece projetado para confundir muito as pessoas que tentam, de certa forma, decodificar o que ela tá querendo dizer ali nas suas frases, né? Ela, inclusive, afirmou que o disco tem, ao mesmo tempo, uma perspectiva de balanço, um pouco de retrocesso, ele tem o propósito de alertar, mas também ele quer que as pessoas façam uma autorreflexão, né? Mas no final das contas, em todas as músicas, a Taylor faz jus ao que ela afirmou sobre o que a poesia é, né? Que tudo é justo no amor, assim como é na poesia, né? Então ela mostra pra gente que no final das contas, ambos podem ser super brutais e que ela vai viver a flor da pele, cada um disso daí, sempre que ela tiver a possibilidade de viver, né? E é isso. Comenta aqui a sua opinião sobre esse álbum da Taylor, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechadíssimo? Ó, um mega beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!